Você já deve ter visto essa matéria ou essa matéria que conta um pouco dos resultados que a V4 Company construiu. Cerca de 500 milhões de receita na nossa rede, já vendemos em algumas transações para alguns investidores, como o próprio Grupo Dreamers, fundador do Rock in Rio, que avaliou a empresa na época em mais de 100 milhões de reais e nas nossas últimas transações avaliam a empresa em mais de 300 milhões de reais. Esse valor e esse resultado foram construídos graças a um lance que se chama leverage, que traduzindo de uma maneira bem objetiva e clickbait para você entender, dívida. Se eu não tivesse feito cerca de 20 milhões de reais em dívidas, eu nunca teria construído esse equity, esse valor e esse resultado para o negócio. E o mais legal sobre isso, eu nunca vou pagar essa dívida diretamente e você deveria fazer dívida do jeito certo para poder crescer e ficar mais rico. Essa é a realidade. E mais do que isso, como cientista do marketing, como marqueteiro, seja o Donald Trump ou Bernard Arnault, eles têm em comum o domínio dessa estratégia de como alavancar o seu negócio usando dívida. Não é só construindo a marca do Trump, a campanha do Trump, ou as marcas que estão no grupo LVMH, como a Dior, a Louis Vuitton, que esses caras tornaram grandes cientistas do marketing, mas sim sabendo usar muito bem o leverage, a dívida para alavancar os seus negócios. Sem dominar isso, sem dominar a dívida, você nunca vai conseguir dar escala no seu negócio, porque você precisa de uma alavanca que consiga levantar um peso maior do que seus braços são capazes de levantar. E é isso que eu vou ensinar na aula de hoje aqui do Cientista do Marketing. Então vamos entender o mito da dívida ruim. O que é uma dívida ruim? Uma dívida ruim, que é o que normalmente você olha esse vídeo, o que esse cara tá falando? Meu Deus, dívida nunca foi bom, tá maluco? Eu vou quebrar esse mito aqui de cara com você, ó. Você tá com a cabeça de uma dívida para comprar um iPhone, a dívida para comprar um carro. É esse tipo de dívida que quem pensa dívida de uma maneira negativa, com certeza tá pensando nisso. Tá pensando, cara, da onde o cara quer comprar um carro parcelado? Isso nunca foi um bom negócio. Por quê? Pensa que no momento A da jornada, no momento A da jornada, do tempo, onde você vai lá e faz uma dívida, tá? Você vai lá e faz uma dívida de 1 para comprar um iPhone por um valor econômico, então você tem o valor entenda equity é valor, tá? Isso é um valor de 1. Você fez uma dívida, para facilitar, vou chamar de debt. Você fez uma dívida de 1 para adquirir um bem no equity, no valor de também 1, tá? O que acontece? No passar do tempo, o período, a gente falou do período A, o presente. No período B, no futuro, o que vai ter acontecido com esse ativo? Você vai ter pago 1, tá? Você vai ter desembolsado para pagar essa dívida, 1, mas o bem, o valor desse carro, o que aconteceu? Ele agora vale 0,5. Ou seja, você destruiu valor nesse período. Não foi uma dívida boa. Isso aqui com certeza é um uso ruim do capital. Uma dívida ruim. Que não tem nada a ver com o que eu vou falar para você, tá? Mas a maior parte dos brasileiros fazem isso para o consumo. Agora, se você pensar no consumo, quais são os consumos mais típicos? É o iPhone, é o carro, mas tem um consumo não tão típico que você, sem entender muito, já entende que tem uma diferença, que é o consumo, por exemplo, de um imóvel. Como seria a aquisição de um imóvel? Mesma lógica, tá? A gente tem o período de tempo A, aonde você vai lá e faz uma dívida, tá? De 1, e você consegue fazer com que esse imóvel hoje valha o respectivo 1. Ou às vezes você vai fazer diferente, você vai pegar um imóvel de 1, só que você vai pagar 20% disso em dinheiro, então esse é o seu equity, e 80% é da dívida, é do banco. Mas você, com pouco conhecimento, você sabe que um imóvel, estamos falando aqui da aquisição de um imóvel, no período de tempo, o que vai acontecer com esse imóvel? Você vai ter o seguinte fenômeno, você vai ter gastado a mesma dívida, A, tá? O mesmo valor de dívida,
Mas o equity, o bem, tende a valorizar. Então, dependendo do tempo, do lugar, da forma como você fez, esse equity inteiro pode ter ido para 3, 4 de valor. E você, se você, por exemplo, alugou esse imóvel, vamos dizer que você comprou um imóvel lá em Balneário Camboriú, ou um galpão e começou a alugar esse imóvel. Você usou o próprio aluguel para bancar a dívida, para pagar essa dívida, e agora você tem 80% desse equity, desse valor, porque você já reduziu a dívida com o próprio aluguel, e você ainda deve, agora inverte, você ainda deve desse equity, 20% é dívida. Ainda você pode, então, fazer o quê? Você pode pegar e quitar essa dívida com o valor do imóvel e ainda ter um resultado positivo extremamente maior do que o seu capital original, que era apenas os 20%, porque você só deve agora 20%, você pagou a própria dívida com aluguel, se você quitar, você ainda tem 60% ali de valor, sendo que 20% era seu próprio dinheiro, sobrou ainda 40% de um valor novo que você construiu porque você alavancou de um jeito certo, porque você não tinha o 100% do capital para comprar o imóvel, você tinha só 20%. Então, esse é o tipo de exemplo de uma dívida boa, tá? Essa dívida boa, turma, é o que a gente chama de alavanca, tá? Alavanca. O americano chama de leverage. O que é leverage, turma? Pensa no seguinte cenário, tá? Aonde a gente tem uma rocha pesada que a gente precisa levantar. Então a gente tem aqui um outro toquinho, tá? Então a gente quer levantar essa rocha. E a gente tem uma alavanca desse tamanho para levantar essa pedra. Será que vai ser fácil a gente levantar essa pedra em comparação a essa alavanca? Qual das duas vai fazer com que eu levante essa rocha mais fácil? Com o mesmo esforço, usando a alavanca preta ou usando a alavanca azul? É o mesmo braço puxando, o que está mudando é a alavanca. Dinheiro, dívida, mídia, pessoas, tecnologia, são coisas que me dão leverage. Então, eu estou aqui falando para vocês, milhares de pessoas que vão assistir essa aula, eu estou usando o YouTube e o vídeo como leverage. Tenho 2 pessoas aqui vendo eu fazer ao vivo, mas aqui vão ter milhares de pessoas vendo esse conteúdo gravado. Eu estou usando mídia como leverage. Eu poderia fazer uma oferta para vocês e vender algo onde eu tenho pessoas que vão executar. Eu estou usando pessoas para fazer esse leverage, ao invés de eu pessoalmente executar. Eu estou usando a tecnologia, a internet, para executar isso à distância, porque eu poderia botar um monte de gente numa sala de aula, podia mandar DVD para casa das pessoas. E eu posso usar dívida para impulsionar esse conteúdo, por exemplo, ou para comprar uma empresa que faz coisas parecidas como essa, como foi o caso dessa plataforma que foi comprada pelo Google, né? O YouTube foi comprado pelo Google. Vocês acham que isso não valeu a pena? Será que o Google usa só dinheiro próprio? A própria Apple tem 100 bilhões de dólares em dívida. Muitas vezes, quando tu domina o jogo do capital financeiro, vale mais a pena para alguns tipos de transação usar dívida do que capital próprio. E tem um exemplo que eu gosto muito, que ilustra muito bem isso, de compra de uma empresa, que é o ápice do capitalismo. Depois eu vou trazer isso, aterrissar isso no marketing, na mídia digital. Será que isso tem a ver com minhas campanhas do Google, do Facebook? Tem a ver sim com essas campanhas do Google e do Facebook, eu vou mostrar, mas olha que legal. Talvez você conheça uma empresa chamada Dior, tá? A Dior foi a primeira marca comprada pelo Bernard Arnault, lá que se deu origem à LVMH, que hoje é um dos maiores conglomerados de moda do mundo. Foi uma operação muito parecida com a operação que eu acabei de falar para vocês aqui do imóvel. No primeiro período de tempo, a Dior tinha um fluxo de caixa livre, vamos dizer, de 1. Tá? Esse era o fluxo de caixa, free cash flow, né? Ela tinha um fluxo de caixa livre, vamos dizer, de R$1 no período de tempo 1, né? No primeiro período de tempo aqui, no momento presente. Fluxo de caixa é o principal
ativo de uma empresa. Eu preciso gerar caixa para remunerar as fontes de financiamento, seja os seus acionistas que investiram para a construção daquela empresa, seja para pagar a dívida. Então, o que o Bernardo Arnault olhou? Putz, a Dior é uma baita marca, mas ela gera muito pouco fluxo de caixa, muito pouco. Só que para mim comprar, dada a marca, que a gente chama isso em mercado financeiro de goodwill, dada a marca, toda a história, eu construir uma marca legada como essa vai dar um puta trabalho. Quanto custa comprar? Pô, comprar essa empresa, os caras vão pedir aqui, cara, coisa aí de 4, tá? Só que eu não tenho 4. Como é que eu vou conseguir 4? Eu vou conseguir através de dívida. Ele vai lá e faz uma dívida para comprar essa empresa que tem esse fluxo de caixa. Só qual que é a visão dele? Pô, o cara é maluco? A visão dele é o seguinte, o que vai acontecer no tempo? É tudo um jogo em relação ao tempo. O que ele vai fazer no tempo? No tempo, ele vai ter que pagar essa dívida, tá? Então ele vai ter essa dívida no balanço dele lá de 4. Só que o que vai acontecer com o fluxo de caixa na mão desse cara? Esse fluxo de caixa tende a subir para 6, 7, 10. Então ele vai usar o próprio fluxo de caixa para pagar essa dívida. Além disso, o equity que ele construiu, o valor desse ativo, ele não teve que desembolsar o dinheiro para conseguir comprar a empresa, e ele construiu um ativo, um ativo com um valor que ele era zero, porque ele não tinha nada, ele não botou nada nesse negócio. Só que como ele conseguiu administrar, a gente chama isso de LBO, Leverage Buyouts. Então ele usa dívida para comprar uma empresa que ele é capaz de administrar melhor, um ativo que ele é capaz de administrar melhor. Cara, isso tem tudo a ver com as tuas campanhas de marketing, com todos os aspectos das tuas empresas. O que faz uma empresa valer mais? O equity, o valor de uma empresa, é uma relação do fluxo de caixa livre, free cash flow, trazido a valor presente líquido, ou net present value, do fluxo de caixa. Então, o valor que essa empresa tinha com essa capacidade de geração de caixa, né, sem crescimento, seria X. Esse era o equity, né, foi o que ele pagou aqui, 4. Só que agora, como ele levou o fluxo de caixa para um valor muito maior, e a conta de fluxo de caixa, eu pego o fluxo de caixa da empresa, vejo o ritmo de crescimento e calculo o valor presente líquido. Então, quanto maior for o crescimento, que é o que ele apresentou, o crescimento do fluxo de caixa, no tempo trazido a valor presente, contando a perda do valor do dinheiro no tempo, ele tem, agora, dado que ele levou de 1 para 6, o que acontece com a taxa média, que eles chamam de CAGR, né? A taxa média de crescimento dessa empresa, que antes vinha na casa de 1, talvez descendo. Naquele caso, a Dior vinha descendo. Se ele tem uma taxa negativa de crescimento, qual vai ser o resultado de uma conta de valor presente líquido do fluxo de caixa, dado que ele está decrescente? Tende a ser baixo. Então ele pagou barato. Agora que a taxa é ascendente, qual seria o valor presente líquido de um fluxo de caixa crescente? O equity vai superar múltiplas vezes o fluxo de caixa. E a dívida passa a ser uma fraçãozinha, vamos dizer que seja 10% de um equity que ele construiu dado a gestão que ele imprimiu naquele negócio. E ele detém 90% desse equity que antes era caminhando para zero, era só 4. Vamos dizer que agora esse fluxo de caixa faz a empresa valer 60. Ele pagou 4, né, vou facilitar a conta. Ele pagou, agora a empresa vale 40, dado que essa é a progressão do fluxo de caixa. Ele deve 4, fora que ele está pagando com o próprio fluxo de caixa. Se ele for liquidar a dívida, sobra 30 para ele. Sobra 30 não, né? Sobra 36 para ele, porque ele só deve 4 para o banco aqui, para as fontes de financiamento. Por isso que a taxa de juros é tão importante. Porque quando a taxa de juros sobe, o custo do capital fica maior. Então, se os juros no Brasil é 15%, 16%, se você consegue pegar uma dívida a 16% de juros, você vai precisar pagar o principal, vai ter que pagar a dívida, você pegou R$1 de dívida, mais os 16% de juros. Então, o seu retorno sobre o capital investido, o seu ROI, vai precisar ser o suficiente para pagar o principal, pagar as fontes de financiamento e ainda sobrar um valor que seja interessante para você, acima
da sua taxa de interesse. Pô, você para ganhar um pouquinho, às vezes você não vai ter interesse em imprimir. Como o Bernardo Arnault olhou para isso e viu, cara, existe um potencial de ganho muito grande, vale a pena para mim tomar esse risco. O custo de oportunidade é muito bom. Agora eu vou aterrissar isso no seu universo do marketing digital. Imagina o seguinte, vamos aterrissar no marketing de uma empresa que não está comprando a Dior ou um imóvel, não seja essa realidade, seja marketing digital, campanhas, tá? Antes de eu aterrissar no curto prazo, para a sua campanha, para o seu CAC, para o seu LTV, essa manobra pode parecer muito distante da sua realidade. Mas foi exatamente o que eu fiz recentemente para comprar a Stage, que está aparecendo aí na tela as matérias que eu comprei do Nigro, do Grupo Primo. Foi exatamente a mesma operação. A gente olhou para o fluxo de caixa da Stage, que estava caindo, perdendo performance, ou decrescente a taxa de crescimento, o CAGR, a taxa de crescimento composto, dado que eles estavam despriorizando aquele ativo. Mas a marca era muito boa, a base de clientes era muito boa, a gente sabia operar aquele negócio, eu e o Fernando. Então a gente olhou, cara, se a gente pegar esse negócio que está nesse ritmo de crescimento, dada a despriorização do grupo, mas tem esse ativo, que no caso é a Stage, esse goodwill, esse ativo intangível, na nossa mão, aplicando a nossa gestão, a gente consegue levar o crescimento para um valor muito maior do que o que a gente está pegando agora. E com esse próprio delta, com esse próprio fluxo de caixa adicional, a gente consegue pagar a dívida que eu estou fazendo com o Grupo Primo. Então eu chego para o Nigro e falo, cara, me vende esse negócio, dado o ritmo de crescimento, eu quero pagar 1. E eu vou te pagar parcelado nessas condições, com esses juros e papapá. Olha, ó, beleza, é um bom valor, tudo mais. Só que na minha mão eu vou conseguir fazer o próprio ativo, pagar a dívida e ainda conquistar o equity desse ativo novo. Então foi exatamente essa operação que a gente fez e assim a gente conseguiu fazer. Nossa mão já vai fazer 10 milhões esse ano de receita, próximo a 10 milhões de receita a Stage. A gente já conseguiu pagar boa parte da dívida que a gente tinha e a gente tem muitos anos para explorar esse ativo, dado o duration, que a gente chama, o período que eu tenho para pagar essa dívida. Porque a minha dívida, vamos dizer que eu tenho lá 20 milhões de dívida, tá? Como que eu vou pagar essa dívida? Pô, vou pagar essa dívida em 1 mês, 5 meses ou 5 anos? Porque eu preciso, isso muda totalmente, porque eu vou precisar de fluxo de caixa para pagar isso daqui. Então essa condição é importante, dado como eu vou administrar esse ativo. Então vou aterrissar isso agora nos exemplos de marketing digital, que foi o meu começo de operações de dívida até chegar nessas operações mais avançadas. Qual que era a minha visão? Cara, eu tenho um LTV, eu sou marqueteiro, eu entendo que o cliente gera um valor. Então toda vez que eu estou administrando uma campanha de marketing, um negócio, o principal ativo que eu estou olhando, que eu estou querendo administrar, adquirir, é o valor que o cliente deixa na empresa, tá? Então tem outros vídeos de LTV, revisando aqui rapidamente para você. Quando você adquire um cliente, esse cliente tem que deixar uma margem, tá? Vamos dizer que essa margem seja de R$3.000, tá? Essa margem é um derivado da receita que ele gera ao longo da vida dele, vezes a sua margem de contribuição, seu lucro bruto, trazido a valor presente, tá? Quanto que vale esse cliente hoje? Como tem essa derivada do tempo, tá? Tem essa derivada do tempo, vai demorar às vezes alguns meses para esse cliente ser adquirido. Esse é um ponto que você tem que ficar pensando, que é o payback. Quão rápido você consegue buscar o que? O investimento, o CAC, custo de aquisição do cliente. Então vamos dizer que eu paguei R$1.000 em mídia, times de venda e comissão para adquirir esse cliente. Então eu estou falando que eu tenho um retorno de 1 para 3, né? Um ROI de 2K. Eu gero 3.000 de valor, pago 1.000 para o vendedor, para o veículo de mídia e tudo mais, sobrou R$2.000 para mim. Pô, quer dizer que se eu investir R$1 milhão, eu vou conseguir fazer 3 milhões de receita e sobrar 2 milhões? Pô, interessante. Só qual que é aonde o leverage entra? O leverage entra quando você só tem R$1.000 e você não tem R$1 milhão. Porque aí, pô, ganhar R$2.000 vai mudar a sua vida? Não vai mudar a sua vida. Ganhar R$2 milhões vai mudar a sua vida? Vai mudar a sua vida. Mas para ganhar R$2 milhões, você precisa ter R$1 milhão para investir. Senão não existiria empréstimo, não existiria bancos, não existiria taxa de juros, nada disso afetaria a sua vida. Você precisa do capital para alcançar mais pessoas, essa é uma alavanca. Então o que a gente faz? A gente começa investindo pouco, com as nossas próprias
com os nossos próprios recursos, para encontrar essa ciência do marketing, encontrar aonde está a alavanca. E você entende, cara, toda vez que eu invisto R$1.000 no Google, no Facebook, mais meu time de vendas, a cada R$1.000 está retornando R$3.000, ou seja, eu estou tendo R$2.000 de retorno. Excelente. Já fiz tanto, já provei as variáveis que eu vejo que dá para escalar mais. Só que agora eu preciso de 10 mil, 100 mil, R$1 milhão, tá? E aí eu vejo, tá, então se eu for lá e fazer um empréstimo no banco de R$1 milhão, com 50% de juros, que é um absurdo, eu vou ter que pagar 1 milhão mais 500 mil, se fosse esse custo de capital. Você pegaria esse empréstimo? Eu acho que sim, porque você vai fazer 1,5 milhões de retorno para você. Você vai investir 1 milhão, só que você tem que pagar uma dívida de 500k a mais, que é o custo do dinheiro, né, o principal mais os 500k, de um dinheiro inteiro que você não tinha, você aporta só 1 milhão, gera 3, vai gerar 2 milhões de delta, vai pagar a dívida e sobrou 1,5 milhões para você. Então, isso muda a sua vida. Se você ficar investindo só R$1.000, não vai mudar a sua vida. Então, quando eu comecei a entender isso aqui na V4, eu comecei a olhar, cara, existe uma parada que é mais importante de todas que a galera não se liga, que é, existe um custo, o maior custo é o custo de oportunidade. Esse CAC, qual que é a tendência? A tendência desse custo de aquisição, que era R$1.000, é acontecer o seguinte, é ele ser R$2.000. Essa é a tendência. A tendência é ele ser, o pior cenário de todos é ele ser 3,100. Se isso acontecer, qual que vai ser o seu resultado de retorno? Menos 100. Essa é a tendência. Porque cada vez fica mais competitivo comprar uma audiência e o seu produto perde diferenciais competitivos. Então, quando você encontra uma oportunidade de muito ROI, é tipo, volto no exemplo mais típico da nossa vida, imóvel. Se você encontrar um terreno que você sabe que vai bombar, lá em Balneário Camboriú, 2001, você achou um terreno e acha que vai bombar. E você fala, cara, vou esperar para ver. O terreno era R$1. O que aconteceu com esse terreno 10 anos depois, 3 anos depois, 15 anos depois? Vai ser R$100. Você não vai conseguir mais comprar, vai inviabilizar a conta, vai inviabilizar o retorno sobre o investimento. Então, quando você acha, óbvio que a dificuldade do terreno é que você não controla todas as variáveis, a graça do seu negócio é que você controla todas as variáveis, tá? Uma das coisas que você vai encontrar é a questão do payback. Então, às vezes, o que acontece? Você sabe que gera R$3.000 de LTV, mas você tem que gastar aqueles respectivos R$1.000 de CAC. Parece tudo certo, você às vezes tem esse dinheiro, é que você tenha a grana ali no curto prazo, se fechar essa conta, tudo certo. Às vezes você tem um agravante, que é o fluxo de caixa no tempo. O que acontece? Na verdade, o cliente deixa R$300 de margem no D1, mais R$300 de margem no D2, né, segundo mês. Só que você pagou 1.000 para adquirir esse cliente. Ou seja, vai demorar 3 meses e meio para você break-even esse cliente. Esse fluxo de caixa negativo você tem que suportar para break-even e aí o cliente continua comprando de você porque você tem essa retenção e você consegue ter o retorno. Só que como você não consegue sustentar esse fluxo de caixa, por isso que a empresa vai lá e faz um leverage, faz uma alavancagem e ela vai pagar isso com um duration, num fluxo que caiba a depender de como ela extrai valor desse dinheiro. No meu caso era até melhor, porque eu sempre consegui um payback muito rápido, mas eu queria aproveitar a questão do volume. E aí, uma vez que você entende isso, turma, você entende por que as empresas, ou por que os países que prosperam mais são países que têm taxa de juros menores. Porque os 500k poderia ser 50k, a depender do que? Da taxa. Quanto menor a taxa, mais fácil de você alavancar, porque fica mais fácil de dar ROI. Dar ROI com uma taxa de juros de 18%, 20%, vai ser mais difícil do que com uma taxa de 2, 3, 4, 5. Fica mais fácil de dar um ROI que paga essa respectiva conta. Tá? Então, o custo de capital ele é extremamente importante para conseguir fazer uma empresa crescer mais fácil ou com mais dificuldade. Quanto maior for a taxa de juros, mais bom marqueteiro, bom alocador desse recurso você
precisará ser, tá? Então, isso pode ser num software, isso pode ser nas suas campanhas de marketing, isso pode ser para compra de uma empresa, compra de um imóvel. Tem N formas de você alavancar, mas dificilmente você consegue fazer o peso de uma rocha muito pesada subir sem uma grande alavanca. Ah, mas eu posso usar equity. Você pode usar equity, só que o equity vai custar muito mais caro. Lembra que eu fiz a conta aqui para você? Imagina que você tivesse, que o Bernard Arnault, ao invés de ter feito a dívida, ele tivesse dado 50% da Louis Vuitton, né? O que teria virado 10% do negócio vai virar 50% para sempre. Então custa muito caro. E 50% do dinheiro que os venture capitals alocam nas startups são literalmente para financiar a campanha de Google e Facebook. Então, o ideal é que você use esse tipo de recurso, de leverage, de equity, quando você tem menos controle sobre o risco, né? Você tem muito risco atrelado, você não sabe qual vai ser, mas seja a última opção. O ideal é que você busque alternativas de alocação de capital, que você tenha o máximo de segurança do retorno e você mande ver. Agora, quando você tem mais risco, você não vai optar por usar uma dívida que você tem obrigatoriamente que pagar, apesar dos guardrails da segurança que você consegue fazer dentro de uma pessoa jurídica, você vai acabar optando por não fazer isso e dar equity da empresa, apesar de ser mais caro, é eventualmente mais seguro. Mas, às vezes, o seu desafio pode ser, você entende tudo isso que eu falei e opta pela dívida tradicional, mas você não consegue alavancar no tamanho do custo de oportunidade. Você vê, cara, eu poderia capturar 100 milhões de reais e alocar nas seguintes atividades que geraria 200, 300 milhões de resultado. Só que ninguém quer me emprestar 100 milhões. Aí você vai para o equity, porque é uma outra forma, por isso que chama venture capital, né? Capital aventureiro, né? O cara ele arrisca mais que um banco, mas ele cobra preços maiores. Mas se for a zero, ele não vai te buscar até o fim da sua vida. O banco eventualmente vai. E para finalizar isso, turma, tem esse desenho que eu queria, essa imagem que eu queria pôr aqui, ó, que ela ilustra, essa obra de arte, ela ilustra o final da história que eu queria falar para vocês, que isso aqui é a capa do grupo do WhatsApp dos sócios da V4, é essa imagem, porque essa é a imagem do filme Piratas do Vale do Silício, no qual esse cara aqui chama Bill Gates, esse cara se chama Paul Allen, que era o Chief of Staff da Microsoft, antes da criação do Windows. E eles estão numa mesa vendendo o Windows para a IBM, no qual o Bill Gates não tinha o produto. Ele sabia da necessidade do cliente IBM e ele chega e faz um pitch para a IBM de que ele teria um sistema operacional melhor para a IBM produzir e competir no mercado de computadores pessoais. É o literal promessa é dívida. Então, não tem como você crescer um negócio sem dívida. Essa dívida às vezes pode ser dinheiro, mas essa dívida pode ser a promessa de entrega de um produto, pode ser o bônus de um executivo, quando você fala, cara, vou te pagar um bônus de R$1 milhão se a gente bater tal meta, você está te alavancando com o trabalho do cara. O cara vai trabalhar para ti, você vai ter que pagar esse cara no futuro. O próprio salário do indivíduo já é isso, que você tem a promessa de pagar ele no futuro, contanto que você use bem o recurso daquela mão de obra. Então, o bônus, o salário. Nesse momento, o Bill Gates faz uma promessa para a IBM de que ele teria o produto, a IBM assina o contrato, fala, beleza, a gente quer. Então ele ficou com a dívida de, cara, preciso entregar esse negócio, senão o negócio vai pro caramba, às vezes tem contrato e tudo mais. Aí o Steve Ballmer, ele levanta e ele sai de cena. Vou mostrar essa cena aqui para vocês entenderem. Acho que temos o que vocês precisam. Isto é um começo. Bem, sabemos que a IBM montou este lugar para competir à altura com a Apple. E que vocês estão desenvolvendo um computador pessoal que supera o deles. Podemos fornecer um sistema operacional. Que tipo de sistema operacional? Chama-se DOS. Isto é extraordinário, mas não apenas extraordinário, é histórico. Deveria ser ensinado nos livros de história. Um quadro a ser pendurado em alguma galeria, porque este foi um instante da criação de uma das maiores fortunas da história do mundo. Bill Gates é o cara mais rico do mundo por causa do que começou nesta sala. E querem saber? Não era só um passo maior que as pernas, mas nós não tínhamos nada. Absolutamente nada. E estávamos... em toda a nossa insignificância,
dizendo à IBM que tínhamos a resposta aos problemas deles. DOS, Sistema Operacional em Disco, para fazer os zilhões de computadores IBM funcionarem. Nós não tínhamos nada remotamente parecido com o que Bill Gates estava vendendo. Nada. Zero. Mas é claro que não queremos vender isso sem direitos. Queremos licenciar a vocês. Querem reter a propriedade. Correto. Bem, os lucros estão na venda dos computadores em si, não nesse negócio de software. Sem problemas. Oh, mais um detalhe. Claro que poderemos vendê-lo a outros fornecedores. Mas havia só um pequeno problema. Bill, por que disse a eles que temos um sistema operacional? Não temos isso para vender, estamos acabados. Não estamos acabados. Vai nos fazer esse milagre, certo, Paul? Sim, certo. Vamos. Disse que conhece um cara que tem um sistema operacional que podemos comprar. Eu disse que parece que tem. Parece que tem? Não me diga que parece que tem. Acabei de dizer a IBM. Parece que tem. Então esse é um quadro que eu botei como capa do grupo do WhatsApp do sócio da V4 para lembrar de que se a gente não usar leverage, a gente nunca vai sair do lugar. Só então Bill Gates vai lá e compra de um terceiro. Então ele vai lá e compra de um terceiro, faz uma dívida para comprar aquela empresa, entregar o produto para a IBM e ele fica arbitrando os indivíduos no mercado para construir os maiores cases da história do capitalismo, que é a Microsoft, a Windows, o DOS, a partir do DOS, o Windows, Microsoft, tudo que a gente conhece. Então, turma, essa é a minha breve aula de como você poderia entender melhor leverage. Uma história bem rápida aqui que eu já contei uma vez, já deu muita polêmica, é que uma das formas que eu me alavanquei lá no passado foi usando, não é uma indicação, você não deveria fazer isso, mas eventualmente eu usei até imposto, né? Eu não tinha como sustentar o pagamento do imposto no meu fluxo de caixa, eu usava o dinheiro para crescer a empresa e acumulava a dívida tributária. Só que os juros da dívida tributária que eu fui pagando no tempo, ele era menor do que o retorno que eu conseguiria retornar do capital. Então, pro Estado foi um excelente negócio. O Estado me cobrou mais do que eu devia, né, com juros sobre aquele imposto, só que para ele tá ótimo e para mim tá ótimo, porque eu consegui com aquele dinheiro fazer um retorno acima do que o Estado estaria me cobrando do dinheiro em si e da multa e dos juros ali acima, tá? Então, leverage é um grande hack no capitalismo, é algo que vale a pena você entender, tem mais detalhes no livro do Cientista do Marketing, e lembre-se, comenta aqui que nos próximos 7 dias após a publicação desse livro, eu vou ver um dos comentários e vou mandar um livro do Cientista do Marketing autografado para um dos comentários até 7 dias após a publicação desse livro. Se você não foi selecionado, não deixe de comprar o livro na Amazon do Cientista do Marketing, eu falo mais detalhes, mais contas sobre isso, tá bom? E vamos fazer deste comentário um fórum aí de discussão sobre esse tema. Obrigado e muito ROI para você.